Fala galera, estou por aqui de novo. Hoje a gente vai bater um papinho sobre o iTableView. É um assunto que já não é novidade, né? Na criação de aplicativos a gente usa muito o TableView, mas para quem está começando ainda gera algumas dúvidas com relação à utilização. Como que configura, como que ela se preenche, quantidade de elementos, etc, né? A ideia hoje é a gente dar uma passadinha rápida, uma implementação inicial ali. A ideia até estava batendo papo com o Júlia que a gente aprofunde um pouquinho, até levando em consideração até o que a gente mostra no nosso curso também, que é a questão de aplicação do Solid, né, até mesmo na utilização da TableView. Mas nesse primeiro vídeo é uma coisa mais introdutória, até para quem está começando e tirar dúvidas que sejam mais básicas. A ideia é que a gente vai evoluindo na ideia do uso da TableView e a gente vai trazendo mais vídeos sobre isso. Vamos partir para o Figma e vamos dar uma olhadinha em que a gente vai fazer hoje, como é que vai ser a parte visual, né? E aí depois, na sequência, a gente já parte para o código. Bom, galera, vindo aqui para o Figma, o que a gente vai trabalhar hoje, né? Qual que é o nosso principal objetivo? Tem essas duas telas que a gente está vendo aqui, as duas estão utilizando o TableView. A primeira é uma TableView simples, usando o próprio campo de texto que já tem na célula padrão dela. Então a gente vai aprender como que a gente configura ela para ser apresentada dessa forma. Lembrando que a gente está só incrementando aquele projeto que a gente já vem usando. Então vamos criar uma tela nova para utilizar essa TableView. E no segundo passo, a gente vai começar a dar uma olhada em como funciona as células customizadas, né? Então na segunda tela ali da direita, a gente pode perceber que a gente vai trabalhar com imagem, diferentes tipos de texto, tamanhos, etc, né? Então, aí só recapitulando os pontos ali que a gente vai passar, é a configuração da TableView, o Delegate e o Data Source, que são os dois principais pontos para a gente configurar a nossa TableView e deixar ela funcional. A questão da reutilização de células, então, para quem já conhece TableView, vou pedir para não se assustar na hora que eu estiver criando a célula, que no primeiro momento eu vou fazer, não vou fazer a reutilização de células, e a ideia é explicar o porquê que eu estou fazendo isso e depois mostrar como funciona a reutilização. E, por último, a gente parte para as células customizadas. Bom, dito isso, bora para o código e colocar a mão na massa. Bom, partindo para o código, galera, já estamos naquele projetinho que a gente vem trabalhando, semanalmente vamos incrementando ele. Eu vou adicionar agora, para fazer aquele layout que a gente comentou que está no Figma, vou adicionar uma pasta nova aqui, que vai ser justamente a pasta de listagem, né? Então, a gente viu lá no Figma aqueles dois layouts, a gente vai partir para o primeiro layout. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, vai ser a nossa View Controller. Como vocês lembram, eu gosto muito de facilitar a vida para mim. Eu só segurei o Option aqui, arrastei, ele duplicou para mim a tela. Eu vou só alterar o nome dela. Product List View Controller. Deixa eu só dar uma olhada se ele não ficou fora do projeto. Ele ficou. Como eu copiei, ele teve esse probleminha, mas a gente vem aqui, adiciona. E boa. Vou vir aqui, renomear também aqui dentro. Vou fazer a mesma estrutura que a gente tinha feito no outro, tá? Vou para manter. Depois a gente vai evoluir esse desenvolvimento. A gente sabe que vocês podem ficar na dúvida, pô, mas a gente já não tem uma White Table View Controller? Sim, temos, mas são os passos que a gente vai evoluindo pouco a pouco. O principal objetivo aqui hoje é a gente entender o funcionamento da TableView e nada como fazer ela de maneira mais crua mesmo. Então, eu vou seguir a mesma estrutura que eu fiz no Product Detail aqui para Product List. Vou chamar de Product List View. Opa. Product List View. A gente ainda não tem essa view, a gente vai criar. Beleza. Aqui dentro vai seguir a mesma estrutura que estava sendo feito. Product List View vai ser colocado aqui. A nossa Product List View vai ser conectada. Não, aqui a gente não vai precisar conectar nada, porque a gente vai fazer toda a parte de constraints dentro da nossa view, como a gente já fez lá no outro
na outra tela. Vou fazer a mesma estrutura aqui, vou criar uma pasta Views, New Group, Views, beleza. Aqui tem uma série de views que a gente usou, né? No nosso caso, a gente vai fazer só uma. Então, vou pegar Product Detail View, que é o que a gente tinha, vou trazer ela para cá. Vou chamar de Product List. Product List View. Opa. Aqui, por enquanto, a gente não vai ter esse mock. A gente não vai ter nenhuma propriedade ainda que a gente vai começar a desenvolver. Então, toda essa parte eu vou apagar por enquanto. Temos o init da nossa view. Ok. O build hierarchy a gente não vai fazer nada por enquanto, que a gente vai começar a criar. As constraints também, por enquanto não tem. Configurações adicionais também vamos deixar vazio. Legal. Temos a nossa Product List View. Acho que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, falando de Table View, né? Vamos adicionar a nossa Table View. Esse pra gente, eu vou copiar já do nosso exemplo, que vai estar lá no GitHub para vocês. Vou trazer aqui. Então, Table View, assim como a gente fez os botões, as labels daquele outra view, a gente colocou uma Table View aqui, disse que o tamanho dela, o frame é 0, porque a gente vai trabalhar com isso dentro das nossas constraints. O auto-resize a gente colocou ele como false, como padrão, que a gente já vem fazendo. Esses elementos aqui já são mais específicos da nossa Table View, né? Então, o nosso separador, a gente está dizendo que não vai ter nenhum separador, porque no nosso layout não tinha separador. Colocamos que vai ter um fundo, uma cor de fundo branca. O delegate e o data source colocamos como self, porque vamos conectar esses dois caras com a nossa própria view. Vou comentar eles por enquanto, porque a gente primeiro vamos fazer um passo a passo, mas a gente já volta neles. Aqui é o tamanho estimado de uma linha, colocamos 44, por conta do do elemento que a gente vai apresentar, que é só uma label, e dissemos que a altura da linha ela tem uma dimensão automática. Beleza. Adicionamos a Table View aqui, agora a gente tem que configurar ela dentro da nossa tela. Legal, Caio. Basicamente a gente fez os mesmos passos que a gente já vinha fazendo com os outros elementos, exatamente. Agora a gente vai trabalhar dentro dos métodos de ViewCodable. Aqui eu vou até tirar essas actions, porque não tem essas actions mais, que era da tela que a gente copiou. Build View Hierarchy. Basicamente, vai dar um add subview da Table View. Opa. Beleza. As constraints. As constraints a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente tinha a outra view, né? Deixa eu só ver como é que estava feito aqui o Product Detail. Ó, era scroll view conectado nas 4 pontas. O que a gente vai fazer é a mesma lógica e vai trocar o elemento que a gente vai trabalhar. Não é scroll view, é table view. Beleza. Additional configuration, por enquanto, a gente não vai ter nada. Se a gente rodar agora, vou fazer o seguinte. Vou colocar um table view aqui. Background color igual a red. Só para a gente ver se ela está aparecendo na tela. Tem mais um detalhe, né? A gente criou uma tela nova, só que a gente quer mostrar essa tela. Vamos voltar lá no nosso Scene Delegate e vamos trocar. Ao invés de apresentar o Product Details, vamos mostrar o Product List View Controller. Ver se está compilando. Tem uma coisa faltando. Sim, falta o Product List View, que não está criado. Mesma coisa daquele outro cara que a gente copiou, né? Como eu copiei, ele acabou não ficando em nenhum target, então tem que sempre se atentar nisso. Quando vocês fizerem essa questão de copiar e colar, né?
e para editar, lembrar que algumas vezes ele não marca o target do arquivo. Então, se compilar agora, ou se mandar rodar agora, deve compilar, foi, trouxe. A TableView está aqui, só que não está mostrando nada. Ok, tá certo. A TableView está certinho no lugar que a gente disse, e ela não tem nenhuma célula. Boa. Próximo passo. No layout, a gente tinha visto também uma lista de nomes de produto, né, naquela primeira tela. Vou colocar um mock aqui, que é a nossa lista de MacBook Pro. Então vai ter vários MacBooks Pros aqui, e a gente vai só colocar 1, 2, 3 aqui para a gente saber de fato qual é cada um deles quando a gente tocar em algum elemento. Legal. Agora a gente vai entrar no mérito desses dois delegates aqui, né? Desses dois protocolos da nossa TableView, que é o delegate e o data source, por partes. Primeiro vou descomentar o delegate e aí ele vai fazer a primeira reclamação que a nossa product list view não está em conformidade com o iTableView delegate. Vamos fazer isso, a gente vem aqui para baixo. Só para manter a organização, vou só colocar os marks aqui. Aqui é o review codable. E aqui é o de iTableView delegate. Tá, então o iTableView delegate ele não tem nenhum método que seja obrigatório. O que a gente mais usa desse delegate é o item de seleção. Se a gente entrar no protocolo em si, a gente vai ver uma lista enorme. Vai mostrar o header, vai mostrar o footer, enfim, tem uma série de eventos que vão acontecer que a TableView pode delegar. Se você assinar esse delegate e implementar esse método, você consegue tomar alguma ação quando essa ação ocorrer. Resumindo, o que a gente mais usa aqui em 75, 80% dos casos é esse cara aqui, o did select row at indexpath. Basicamente é o quê? Tocou em algum item da célula. E aí quando você delega esse método, você recebe qual foi a célula que foi tocada. Esse indexpath aqui tem a seção e a linha. Não vamos trabalhar com isso ainda, vamos só deixar ele aqui, porque senão ele não vai compilar na hora que a gente disser que o delegate é a própria view. E aí vamos colocar o data source também. O data source, vocês vão perceber que ele vai reclamar de algumas outras coisas. Deixa eu só ver aqui. Ele está falando que não está em conformidade com o iTableView data source. Legal, vamos colocar aqui. Só que esse ele vai dizer que está faltando o método. Então, vamos fazer com que ele escreva para a gente. Qual que é o principal método aqui? É o self-for-row at indexpath. Ou seja, é um método que de fato retorna uma TableView cell, a célula da TableView. Então, não return aqui. Só colocar um ponto init por enquanto, só para ter uma célula. E aqui entra a parte que eu comentei, que a gente vai falar sobre reutilização de células, mas nesse primeiro momento eu não vou entrar nesse mérito. Beleza, ele também está reclamando do número de células, que é o quê? Estamos falando do data source, né? Então, tipo, os dados da TableView. Então, para você apresentar os dados da TableView, você precisa saber quantos elementos são e quais elementos são. São esses dois métodos. Aqui o de cima é o número de itens em uma seção, né? E o de baixo é o item de fato. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai mostrar essa lista mocada, né? Os nossos MacBooks Pros aqui numerados de 1 a 8. Então, a quantidade de elementos que a gente vai apresentar nada mais é do que o nosso array.count. Beleza? Se a gente rodar agora, a gente já vai ver uma diferença aqui nessa hierarquia de views. A gente vai ver que vamos ver algumas células aqui dentro. Vou rodar. Já mudou. E aí vocês podem perceber o quê? Porque as células eram brancas, né? Se a gente for olhar a hierarquia de views, provavelmente a gente vai ver 8 células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito. Então as 8 aqui. Legal, cara. Apresentou, mas não entendi. Por que se você pegou a lista de nomes, por que os nomes não apareceram? Porque a gente não codificou isso. A TableView ela não faz tudo de forma automática.
Ela tem os métodos que ela delega para a gente tomar alguma ação. Então, até o momento que a gente fez e está funcionando, vou preparar aqui, é o quê? Configurou certinho quantos elementos vão ter na nossa TableView. Só que o elemento que é apresentado na tela, ele é esse método aqui. E aí a gente está fazendo o quê? Um init vazio. O que vai acontecer é que a nossa célula ela vai ter uma célula vazia. Vamos fazer com que apresente algum valor, né? Vamos fazer com que apresente de fato o nome do produto que a gente está listando. Vamos fazer o seguinte, ainda sem fazer reutilização de célula, para a gente entender o funcionamento da TableView passo a passo, vou criar uma célula aqui que vai ser igual a um TableView cell. A minha cell, eu vou pegar configuration, cell, default content configuration. Antigamente a gente conseguia acessar a label da nossa cell diretamente, agora ele está reclamando para que a gente use esse default content configuration, então estou fazendo já do jeito que ele está nos pedindo. Então, aqui ó, eu vou já dar o return dessa cell, e agora eu vou começar a trabalhar nela. Então, o nosso configuration, chamar de content. O texto do nosso conteúdo vai ser o quê? Vai ser o nosso product names, é um array. Então eu vou pegar em uma posição 0. Ah, cara, mas desse jeito vai mostrar sempre o elemento da posição 0. Exato, tá errado. O que a gente precisa fazer é utilizar esse index path. Se a gente olhar no index path, o que é um index path? Ele é um índice, né, da nossa TableView, que ele vai trazer, como eu já tinha comentado anteriormente, a linha e a seção. Então, se a gente voltar lá, deixa eu pegar o nosso index path, ponto row. Então, é a linha do nosso array que a gente vai acessar. Nesse primeiro exemplo de TableView, que a gente não está trabalhando com seções, vamos fazer dessa forma, tá? Porque nesse caso, a gente teria um complicômetro caso a gente tivesse mais de uma seção. Como a gente trabalha com uma seção só, vamos acessar diretamente esse indexpath.row. Beleza? Legal, pegamos o nome. Depois disso, uma outra coisa que a gente vai fazer para a nossa célula é dizer que ela vai ter deixa eu ver aqui, o accessory type, disclosure indicator. O que é isso? É aquela setinha do lado direito dizendo para dizer que a gente vai ter uma navegação para um próximo passo. Aqui no layout, se vocês lembrarem, a gente tinha essa setinha também. Deixa eu lembrar se tem mais algum ponto aqui. Eu acho que não. Deixa eu rodar para ver se está funcionando. Legal. Trouxe o nosso Disclosure Indicator, mas o conteúdo não foi apresentado. Faltou o principal, né? A gente pegou o Content Configuration aqui da nossa cell, alterou ele, mas não voltou ele para a nossa célula. Então, se a gente vem aqui, o nosso cell Content Configuration igual a Content. Roda de novo. Perfeito. Temos os 8 itens aqui. Vou tirar esse fundo vermelho, que já não está mais fazendo sentido. Estava na view direto, estava aqui. Não precisamos mais dele. Legal. Geralmente, também tiramos esse efeito aqui da célula, porque quando a gente está, por exemplo, no configurações do iPhone, quando a gente toca no item, ele não fica marcado assim, selecionado. Então, a gente pode vir aqui, o cell. Deixa eu ver, qual que era? Selection Style. A gente pode dizer que é não.
gente pode colocar também... Não, pode ser direto aqui. Então, a gente rodar. Eu estou tocando na célula, mas ela não fica mais com aquele efeito, de certa forma, feio, né, de seleção. Caio, mas eu queria que tivesse esse efeito e quando eu parasse de tocar, ele sumisse. Tá, então, se por acaso você quiser manter o efeito da seleção da linha, mas não quiser que ele fique eterno, uma solução, uma opção, tem várias, mas eu vou trazer uma aqui. Eu vou tirar esse cara daqui, o seletor, o tipo de seleção, ele vai se comportar da maneira padrão de seleção de célula, e a gente pode fazer o seguinte, no delegate do didSelectRow, ou seja, quando selecionar uma linha, ao mesmo tempo que seleciona, a gente pode vir aqui e dizer, ó, Table View, dSelectRow, no index path, animated true. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, agora a gente tem o efeito de selecionou, mas desmarcou. Se eu colocar o animated false, a gente tem um efeito mais chapado. Geralmente a gente usa o animated true para ser uma coisa mais suave ali no layout. Perfeito. Até aqui, o que a gente vem fazendo é mostramos os elementos da Table View de acordo com a lista e ok. Só tem um problema. Um dos principais pontos da Table View é a reutilização de células. Para quê? Para ocupar menos espaço em memória. A nossa Table View ela tem 8 linhas. As 8 linhas estão visíveis, o que significa que as 8 células vão ser alocadas em memória. Então, nesse cenário, a reutilização de célula ela não vai ser útil. Por quê? Porque ele vai precisar criar 8 células para serem apresentadas. Mas imaginem um cenário onde a gente tivesse, tipo, 10 mil registros. Vamos supor que a gente tivesse 10 mil produtos para serem apresentados e o app tivesse um banco de dados local com esses 10 mil itens. O que aconteceria se a gente não tivesse reutilização de célula é que toda vez que a gente fosse fazendo o scroll, ele ia alocando mais memória. Quando a tela for aberta, beleza, ele vai mostrar o que for visível, mas conforme você for indo, fazendo scroll e apresentando mais, ele não vai desalocar o primeiro elemento, ele vai continuar com ele em memória. A TableView tem uma maneira inteligente de trabalhar com isso. Ela usa o conceito de reutilização de célula. A partir do momento que o item 1 aqui, ó, ele não está mais visível, ele já deixa ele passível de ser reutilizado. Vamos ver como é que a gente vai fazer para trabalhar com isso, né? Primeiro ponto que a gente precisa ver é o seguinte. A gente precisa chamar um método da nossa TableView, que é o nosso dequeueReusableCell. Então ele vai ele vai desempilhar, digamos assim, a nossa célula. Para isso, a gente vai precisar registrar o nome dessa célula. Como a gente está trabalhando com uma TableView Cell padrão, a TableView Cell nativa, eu vou registrar ela. Então, para eu fazer o dequeue, eu preciso primeiro que a minha TableView ela conheça que célula é essa. Então, a nossa TableView está trabalhando com uma TableView Cell. Então, por isso que eu vou chamar o método register, logo no início dela, registrando essa classe com esse ID aqui. Isso aqui é uma string, a gente pode colocar qualquer nome aqui. O que geralmente a gente faz, como cada célula é uma classe e a gente não tem o mesmo nome para todas as células, a gente acaba usando o mesmo nome da classe. Legal, Caio. Registrei, é só isso? Não, tem mais coisa para a gente fazer. Lá no nosso método, lembra que no nosso Cell4Row, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando, toda vez que a gente passa por aqui, uma célula nova. E aí isso aqui vai instanciar em memória uma célula. O que a gente vai mudar nesse caso? A gente vai chamar os métodos de TableView, como eu tinha comentado. Primeiro ponto que a gente vai fazer, vou fazer um guardlet aqui, e ao invés de fazer uma TableView direto, eu vou chamar TableView, chamar o método dequeueReusableCell, com qual identifier? Aquele identifier que a gente colocou lá em cima, que por acaso é o nome da nossa TableView, ou da nossa célula. Se ele não conseguir pegar essa célula, o que não vai acontecer no nosso caso, porque está registrado, mas como uma programação defensiva aqui, eu já vou retornar
uma célula vazia. Daqui para frente, a gente já está utilizando o conceito de reutilização de célula. Então, se eu vier aqui e fizer isso, por mais que eu tenha muitas células para serem apresentadas, visivelmente não muda nada para a gente. Mas o que está acontecendo, ó, é que ele está reutilizando células que estavam aqui. Bom, beleza. Já conseguimos representar então toda a parte de apresentação, quantidade de elementos. Então, já fizemos um teste também colocando mais elementos aqui. A TableView já se comportou corretamente apresentando os elementos. O próximo passo nosso seria a questão das células customizadas. Lembrando que a parte de reutilização a gente já fez, já funcionou aqui, né? Então já trouxe a DQ Reusable Cell de YTableView Cell, beleza. Aí o próximo passo, vamos trabalhar com uma célula customizada. Lembrando que a nossa célula customizada é essa daqui. Vou dar um zoom aqui pra gente. Opa. Essa célula aqui. Então, seria esse elemento. Então, o que a gente tem? Tem uma imagem, tem os cantos arredondados, tem 4 labels. Então, a gente tem basicamente uma scroll view. A gente tem uma stack view na horizontal, sendo que o primeiro elemento é uma imagem e o segundo elemento é uma outra stack view, só que na vertical. E nessa segunda stack view a gente tem 4 labels. Bora trabalhar nessa célula customizada, né? Vou trazer para cá já a célula para a gente ganhar tempo e o vídeo não ficar muito extenso. Bom, vamos voltar para o Xcode aqui, parar de execução. Vou trazer a célula para a gente. Trouxe. Veio certo dessa vez. Vamos por partes para a gente entender. Primeiro ponto, isso aqui a gente não vai falar sobre isso ainda. Vou tirar para a gente não se confundir. Vamos falar da construção da célula em si. Legal. Ok. Bom, vamos lá. Tinha comentado que a gente tem uma stack view horizontal e uma stack view vertical. Sendo que a stack view horizontal tem a imagem e a stack view vertical. E a stack view vertical tem as labels, que é o nome, a descrição, o preço e as parcelas, opções de parcelamento. Até aqui não tem nenhuma novidade, né, galera? Isso a gente já vem fazendo já nos outros vídeos, a gente vem trabalhando com o View Code. Dúvidas sobre o View Code, dá para voltar lá no vídeo anterior, aquele primeiro sobre construção de telas com View Code. A gente pode deixar o link para vocês aqui na descrição. Mas aqui acho que nem vou entrar no mérito desse item, justamente por isso eu não construí aqui junto com você, eu já trouxe pronto. Um outro ponto de atenção é que a nossa célula, ela herda de YTableView Cell, justamente para que a gente consiga utilizar ela dentro lá do Cell for Row at Index Path da TableView. Até aqui, trabalhamos com o layout dela, fizemos o override do init, né, para poder fazer o setup view. Então, ele vai usar o Reusable Identifier, também o Reusable Identifier que a gente seta dela. E aí, aqui para baixo, a gente vai trabalhar com os métodos de ViewCodable que a gente já vem trabalhando. A construção da tela em si, onde a gente faz exatamente aquilo que a gente comentou. Na nossa Stack View horizontal, a gente adiciona a Picture e a outra Stack View. E na Stack View vertical, a gente adiciona as labels. Por fim, a gente adiciona a nossa Stack View horizontal dentro da Content View. Isso aqui é um ponto de atenção também. Se a gente fizer isso daqui, ó, funciona. Mas vocês vão ver que vai dar um warning ali e a própria Apple já fala que o ideal é que você coloque o conteúdo da sua célula dentro da Content View. Então, a YTableView Cell tem uma view que se chama Content View e você joga os elementos dentro dessa view. Próximo passo. Vamos trabalhar com as constraints. Vamos só voltar aqui no layout e dar uma olhada na imagem. A imagem é uma imagem de 100%, então a gente veio aqui e colocou altura e largura fixo. E a nossa Stack View
horizontal conectou ela nas pontas, com exceção do bottom. Por que a gente fez isso daqui? Para dar um espacinho entre uma célula e outra. Tem algumas outras formas de fazer, mas por hora a gente decidiu seguir com essa abordagem mais simples, tá? Então toda célula nossa ela tem um espaço ali de 8 pixels abaixo. Legal. Outro ponto é que na nossa célula a gente já configurou nela que ela vai ter a setinha na lateral, que é essa setinha aqui, que a gente chama de Disclosure Indicator, ou Accessory Type, e ela não tem seleção. É muito comum em células desse tipo a gente não ter seleção, porque fica muito feio o efeito, a não ser que a gente faça um override do efeito, o que também não é comum. Então, o que a gente faz, basicamente, é desabilita. Show! Criamos a célula. O próximo passo que a gente teria, lá na nossa view, onde a gente tem a nossa Table View Cell, seria registrar essa célula também. Então, além dessa Table View Cell que a gente está usando, a gente tem a nossa Product Cell. Vou chamar de Product Cell. E, obviamente, o identifier vai ser outro. Legal. Vocês lembram que quando a gente trouxe para cá o Product Cell, tinha uma partezinha aqui, né, que tinha um elemento, né? Vou trazer de volta ele para cá, que é o quê? É um produto. Qual que é a ideia aqui? O nosso produto, ele não tem mais só um nome, ele tem vários conteúdos. Então, o que a gente vai fazer é criar um objeto para ser apresentado ali, que eu também vou trazer para cá. É o nosso product. Vou trazer aqui para dentro dele, copiei, legal. O nosso product nada mais é do que uma struct que tem elementos de texto, porque a gente não vai trabalhar com nada de... não vai fazer conta, não vai precisar de manipular nada de informação, por enquanto a gente está só mocando, então a ideia é mais didática mesmo da Table View, vamos focar na Table View. Então tem todos os elementos que a gente precisa aqui, todos os elementos gráficos, né, que a gente vai apresentar. Vou trazer para cá também o nosso mock. Assim como a gente tinha uma lista de produtos, de nomes de produtos, vou trazer uma lista de... a gente tinha uma lista de nomes de produtos, vou trazer uma lista de produtos também, do objeto. Então, aqui, peguei uma imagem qualquer na internet, por acaso essa mesma imagem aqui, né, para a gente poder apresentar dentro do nosso projeto. E aí o que eu fiz foi, criei um array de produtos, instanciando ele conforme a quantidade que eu quero. Usei a foto URL aqui, para quê? Para não ficar colocando essa string enorme várias vezes, só usei a minha variável ali de foto URL e fui variando o quê? Só o nome do meu produto para que a gente pudesse saber de fato que estava carregando corretamente, certo? Legal. Próximo passo, vamos trabalhar na nossa Table View olhando para esse outro array agora, né? Então agora eu quero mostrar o array de produtos. Se eu quero mostrar o array de produtos, eu preciso, primeiro passo, olhar para a quantidade do array de produtos, não outro array. Próximo passo, a nossa célula agora, ela não é mais uma Table View Cell. Ela vai ser uma Product Cell. Então eu vou usar esse cara aqui. E aí o primeiro ponto de alteração nossa é o seguinte: se eu fizer dessa forma, esse cell ele vai ser uma Table View Cell. Só que a gente está trabalhando com uma célula customizada. Então a nossa célula, ela vai ser, para eu conseguir fazer a conversão corretamente, eu vou de fato tentar fazer um cast aqui no nosso guard. Então, ó, tenta fazer o dequeue dessa célula com esse identifier e tenta converter ela para Product Cell, que foi o que a gente acabou de criar. Quando ele conseguir fazer isso, a nossa célula ela passa a ser um Product Cell. E a partir desse momento a gente vai trabalhar com ela da forma que a gente precisa. Vamos voltar lá para a Product Cell e entender o que era aquele bloco de cima. Bom, na nossa Product Cell, a gente veio aqui e falou assim, ó, bom, a nossa Product Cell ela tem um produto referente a ela. Então é uma variável product, que ela é pública, por quê? Eu quero setar ela lá de dentro da nossa view. E quando esse produto é setado, a primeira coisa que eu tento ver é, foi setado algum produto? Não veio nulo? Não veio. Então, se eu conseguir um produto, eu saio atualizando
os nossos atributos de tela, a imagem e os labels, beleza? Aqui, eu acho que não tem mais nenhum detalhe, acho que aqui está tranquilo. Vamos voltar lá agora para View, de volta para a parte da Table View Cell. Até aqui está tudo ok. Aqui vai precisar fazer algumas modificações também. Vou fazer o seguinte, vou apagar toda essa parte, porque a gente não vai precisar mais dela. A gente vai trabalhar de outra forma agora. Como a gente está trabalhando com uma Product Cell, né, que a gente já identificou aqui em cima, se conseguir a gente vai entrar nessa parte, senão já vai retornar uma célula vazia, a gente agora só precisa fazer uma coisa, porque a responsabilidade de preenchimento dos elementos não vai ficar mais a caráter da nossa view, como era antes, quando a gente pegava label, setava e tudo mais. Agora isso fica tudo encapsulado na nossa célula. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nossa célula, product, igual ao nosso products de index path row. Se a gente rodar agora, eu espero que dê certinho. Vamos ver. Foi. Beleza. Então, ó, conseguimos. O efeito foi o efeito esperado. Os dados foram apresentados corretamente. A gente está trabalhando com o conceito de reutilização de célula. Fizemos a nossa célula customizada. Então, acho que está tudo dentro do esperado. Só um último ponto que eu acho que é legal compartilhar com vocês é o seguinte. No did select row, a gente está só desmarcando, né? Nesse cara aqui, a gente não tem mais essa necessidade porque a nossa célula ela já não é selecionável. Então, isso aqui é indiferente. Legal. Vamos fazer o seguinte. A gente está dentro de uma view, né? E essa view, ela tem uma lista e quando o item dessa lista for tocado, a gente quer tomar alguma ação. Não é responsabilidade dessa view fazer isso. Então, a gente falou sobre a questão de protocolos algumas semanas atrás. Vamos fazer um exemplo só para dar uma recapitulada na questão dos protocolos. Vou fazer o seguinte, vou criar um protocolo para essa view. Que vai chamar Product List View Protocol. Ele vai ser um did select product, vai retornar um produto já. E a nossa view, ela vai ter um delegate. O nosso delegate vai ser chamado aqui. Com qual produto? Este produto. Beleza. Agora vamos voltar na nossa view controller. O nosso elemento passa a ter o delegate conectado com a própria view controller. E aí ele vai reclamar que a nossa view controller não está em conformidade. Vamos colocar a conformidade. Deixa eu vir aqui. Ops. Isso tudo ao contrário. Legal. Ele vai reclamar do método que não está implementado. Vamos implementar. E nesse método aqui, só para a gente ter certeza que a gente está fazendo certinho, vamos mostrar um alert com o nome do produto que a gente está tocando. Vou trazer essa parte implementada já, porque é muito mais uma questão de validação. Então, eu estou criando um alert controller aqui. Ele vai dizer que selecionou o produto e o nome do produto. E vai ter só um OK ali. Vamos ver se isso funciona. Selecionou o produto 4. Selecionou o produto 6. Selecionou o produto 2. E 1. Bom, galera, é isso por hoje. Essa parte de Table View, como eu comentei, é uma questão bem inicial aqui, é uma coisa mais do conceito de uso mesmo. Era muito mais para mostrar para vocês a questão de utilização da Table View, né, no quesito de configuração de elementos, quantidade, reutilização de célula. Mas se vocês forem perceber, está tendo muita questão de acoplamento, né? E aí a gente, como eu comentei no começo do vídeo,
Até no nosso curso a gente aborda bastante isso, uma forma de separar as responsabilidades, e a gente vai trazer isso mais para frente em outros vídeos. A ideia é que a nossa view, né, não saiba, não precise fazer essa implementação toda da Table View Cell, enfim, essa parte toda aqui, a gente abstrair isso de forma que não fique esse acoplamento entre a célula e a nossa view, certo? Então a gente vai trabalhar isso mais para frente, a gente vai avançando esses conceitos conforme os vídeos forem saindo. Espero que, se vocês ficarem com alguma dúvida, alguma sugestão, comentem aí. Os comentários, as dúvidas também ajudam o material a ser divulgado, tá? Quanto mais vocês interagirem, mais ajuda o canal. E, poxa, se vocês assistiram até aqui e gostaram do conteúdo, nada como deixar o like aí pra gente, para que a gente continue produzindo conteúdo desse tipo para vocês. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima.